Doutora Jéssica Assis, que nos brinda, como eu disse, com a visita hoje, com a presença aqui nos estúdios, para a gente falar um pouco desse mês de agosto, que tem uma parte, né, das campanhas mensais dedicada à prevenção da violência ou ao combate a ela, enfim. A gente nunca sabe bem qual é o melhor modo de abordar a questão, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na Rádio de Sorriso, dividindo a bancada com essas mulheres empoderadas. E sim, agosto, mês oficial de enfrentamento, né, à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mês de comemoração, especificamente este ano, dos 17 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que traz avanços inimagináveis no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que ainda deixa certos aspectos a desejar, certos aspectos sobre os quais precisamos conversar para fomentar aí uma mudança, principalmente legislativa, em algumas coisas que a lei precisa avançar. Temos que melhorar isso mesmo, já havendo muitas conquistas em relação a anos passados, poucas décadas para cá, muita coisa melhorou nesse sentido, né, doutora? Pelo menos já não se veem mais as mulheres e crianças como propriedade, né, como era antigamente. Infelizmente era assim, mas ainda assim, mesmo com todo o avanço, que aspectos a senhora apontaria, então, que precisam desse olhar urgente dos legisladores? Então, a Lei 11.340, logo no artigo 1º ali, ela já vai explicando, nos primeiros artigos dela, quais são os âmbitos de aplicação da Lei Maria da Penha. Então, ela é uma lei processual, ela é uma lei que traz regras de tratamento à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, e ela se aplica quando há uma violência decorrente do gênero, em situações de relação íntima de afeto, violências que acontecem no âmbito de convívio permanente de pessoas ou no vínculo da família. Só que existem inúmeras outras violências de gênero que não estão dentro desses 3 âmbitos de aplicação da Lei Maria da Penha. E aí a gente precisa fomentar esse debate, porque existe violência de gênero dentro do mercado de trabalho. Existe violência de gênero, eu vejo muito aqui em Sorriso, no âmbito de vizinhos, vizinhança. Então, aquela coisa assim de um vizinho que assedia a vizinha. Como é que a gente faz para aplicar essa Lei 11.340 se não estão previstos esses requisitos legais aí previstos? Então, são debates que precisam avançar. Quando a senhora fala em violência de gênero, quer dizer porque é mulher. É isso? Exato, porque é mulher. Uma discriminação, preconceito, violência em razão da condição de sexo feminino. E tudo isso a gente pode, a princípio, melhorar dentro da criação das crianças também, né, doutora? Talvez o conceito da cultura em relação a tudo isso precise melhorar. Exatamente, são debates, são ensinamentos que precisam começar desde tenra idade. Meninos precisam ser ensinados a respeitar as meninas, mulheres precisam ser ensinadas a ser mais assertivas, a aprenderem que elas podem falar não, que a gente pode desagradar, que a gente não é obrigado a ser dócil, a ser serviente o tempo inteiro. Então, a gente tem muito essa cultura da docilidade, da serviência da feminina. Ai, tem que beijar o tio, tem que isso, tem que aquilo. Querer sempre agradar, né, doutora? Isso, sempre estar com aquele ônus de manter a harmonia familiar. Você vai mudar ele. Não, homem é assim mesmo. Tem que ter uma mulher boa para mudar ele. A gente sempre escuta esse discurso, até hoje, né? Escutamos. E não é assim que as coisas funcionam. Não é função de mulher nenhuma melhorar homem algum. Homem que é violento, eu falo para as vítimas que vão à delegacia, ele não tem conserto. O conserto dele é lei, o conserto dele é prisão, é punição. E a senhora vê isso todos os dias, todos né, os dias, todos os dias. E, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos de mulheres que passam por situações de violência inimagináveis e que não querem procurar ajuda. Que às vezes eu tenho que ir fazer uma abordagem pessoalmente até onde essa mulher está e falar assim, eu estou aqui para te ajudar. Vamos quebrar esse ciclo de violência doméstica, conta comigo, vamos sair de casa, a gente te ajuda, a Secretaria de Assistência Social está aí. E muitas vezes a mulher não aceita. É o sistema de crenças no qual ela foi criada, talvez, que amarre dentro disso. É toda uma explicação envolve família, social. religião, toda a cultura, enfim. Crenças limitantes, que inclusive faz com que a mulher acredita que ela é capaz de mudar o cara. Essa é uma coisa assim, né, que fica muito no imaginário coletivo da mulher. Ele vai mudar, eu vou conseguir mudar, eu amo ele. Eu amo mesmo. ele.
Ah, ele me agride, ele é violento, mas depois ele melhora, depois ele me agrada, ele é bom com os filhos, né? Então fica sempre ele pede mudando, ele pede desculpa. E é o ciclo da violência doméstica, né? Para que a senhora possa lá, como autoridade, aplicar essa legislação, a pessoa precisa concordar com isso? Excelente pergunta, Marlene. Não, ela não precisa concordar com isso. Geralmente, a maior parte dos casos, principalmente que envolvem violências mais graves contra a mulher, como crimes de lesão corporal, crimes contra a dignidade sexual, eles não dependem de representação da mulher, não depende de anuência dela. Por isso que é tão importante também a gente conclamar a sociedade a se manifestar, a se posicionar. Você conhece alguém que está passando por uma situação de violência doméstica? Tem um vizinho, uma vizinha que você percebe? Denuncie. Não importa muito a vontade dela. Muitas vezes o que aquela vítima está precisando é sacudir a poeira. É que realmente a gente chegue lá, tome alguma providência contra aquele agressor para cair a ficha dela e falar, nossa, eu estava vivendo um inferno e não me dava conta. Nem percebia que estava vivendo um inferno. Percebia. O plano principal, né, doutora, eu imagino, pelo que a gente vê aqui em termos de notícia, é evitar que se chegue aos extremos da violência contra as mulheres, né? Exatamente. O feminicídio sempre é o nosso principal temor e é um temor que temos que ter mesmo. Porque os crimes de lesão corporal, eles são extremamente comuns. A gente vê muito esse tipo de agressão contra a mulher. E aí, assim, por mais que as pessoas denunciem e tal, muitas vezes, algumas situações, a gente vai precisar de uma certa colaboração da vítima para ir fazer um exame de corpo de delito, para ela dar seu termo de declarações. São crimes silenciosos que acontecem ali dentro do âmbito da família. Então, essa conscientização, ela é bem importante. Então, se você conhece alguém que passa por situação de violência doméstica, não desista. Tenha paciência, saiba que não é fácil sair desse ciclo, mas que aos poucos, com muita conversa, com muito diálogo, essa pessoa se empodera para conseguir evitar esse mal maior que é o feminicídio. É possível, né? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Doutora, você falou do ciclo, né? Que muitas vezes as pessoas que estão ao redor, familiares ou até mesmo os vizinhos, eles acabam tendo um certo preconceito com relação a tentar ajudar, a denunciar, justamente porque fala assim, mas ela vai voltar com ele, a gente já denunciou, voltou novamente, né? Não é tão simples assim da mulher sair de uma relação como essa, né? Só um pouquinho, doutora, segura a palavra um minuto, a gente precisa encerrar com as TVs, que estamos aí no aperto do horário, eles vão seguir com as suas programações lá, SBT e Cidade Verde, mas a Voz do Povo segue aqui com esse bate-papo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Ótima terça, até amanhã, se Deus quiser. Nossa gratidão a quem esteve até agora conosco pelas TVs também. Doutora, por gentileza, a pergunta da Milena Moraes. Então, a pergunta da Milena é muito pertinente porque dados estatísticos apontam que a maior parte das vítimas de feminicídio são mulheres que nunca chegaram ao radar da rede de proteção. Nunca chegou nenhuma denúncia na polícia, nunca teve nenhuma investigação, nenhum boletim de ocorrência. Então, por mais que o familiar ou o conhecido pense assim, nossa, eu vou denunciar, de que adianta? Ela sempre volta com esse homem. Você está fazendo um papel muito importante. Mesmo que ela não esteja preparada para quebrar o ciclo, você colocou essa mulher dentro do nosso radar de vigilância, dentro do nosso radar de proteção. E esse agressor, ele vai ter 3 vezes mais receio de fazer qualquer coisa mais grave contra ela, porque ele sabe que ele está sendo vigiado. As medidas, tipo a medida protetiva, como é chamada, funcionam, dão resultado nesse sentido, doutora? Dão resultado. Inclusive, eu estava vendo um estudo bem interessante também sobre a importância da patrulha da Maria da Penha nesse tipo de situação e da celeridade em fazer visitas tanto para a vítima quanto para o próprio agressor para falar, o Estado está aqui, o Estado está de olho em você. Você não está desvigiado, não. Não faça o que dá na telha, porque vai ter consequência. As medidas protetivas de urgência, elas funcionam, elas geram temor nesse agressor, porque muitas vezes ele vai agir sobre a certeza de que ele está acobertado por um manto de impunidade, de desvigilância, de que ninguém se importa com aquela vítima. E geralmente é onde ele acaba indo até a última instância, que é o feminicídio, né? Quando ele pensa que não vai ter punição para esse crime. Exatamente. Ou que a punição seja branda, enfim. Né? A gente não entende o que leva à violência, né, dentro de casa. É difícil, não existem muitos estudos para explicar isso. Por que um homem que, de repente, escolhe viver com uma mulher que ele não é obrigado, ninguém vai mais casar, né, sob a mira de uma arma, como era nos tempos de antigamente, e ainda assim ele decide agredir essa mulher que ele escolheu para viver com ele. Não dá para explicar isso muito. Nossa, né? Tem tantos fatores envolvidos, né, Marlene? Tem alcoolismo,
Eu vejo que o alcoolismo é uma Influencia constante muito. nesse tipo de situação. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes o parceiro é alcoólatra e a parceira acaba virando alcoólatra também, para conseguir sobreviver dentro daquele núcleo tóxico. E dentro dessa toxicidade do relacionamento, ela acaba se tornando agressiva também. Então, isso dentro da cabeça dela, muitas vezes justifica. Não, ele me agride, ele bate em mim, mas eu revido, eu bato de volta. Ninguém veio pro mundo para isso, E Então não é é errado, assim. né? Tem até um livro bem interessante, uma série que tem na HBO, que se chama Big Little Lies, que fala sobre isso, sobre uma mulher em ciclo de violência doméstica, e ela justifica a violência falando assim, mas eu também bato nele. E não é justificativa. Então, Não se realmente- compara a força de um homem e de uma mulher. Não tem como. A tradução literal seria grandes pequenas mentiras, né? Que a pessoa vai contando para si e a partir daí conta para os outros para tentar realmente sobreviver naquele meio. Naquele meio. Mas o ideal é aproveitar. Em Sorriso a gente está bem servido de uma rede protetiva, agora não ainda de uma delegacia, mas já do núcleo da mulher muito efetivo nas ações. A gente tem visto aí o seu trabalho não só aqui, mas até na própria região, né, doutora? Então é importante as mulheres enxergarem que temos esses recursos hoje. Temos esses recursos e muitas vezes se passa essa mensagem, essa imagem muito ruim da polícia como um lugar hostil, como um lugar masculino, truculento. E não, lá dentro do núcleo da mulher nós temos apenas servidoras mulheres, estagiárias mulheres, aptas a realizar esse acolhimento da vítima de violência doméstica. E é importante que as pessoas entendam também que, se não estão prontas ainda para procurar a delegacia, existem outros lugares que ela pode pedir ajuda. Ela pode ir ao CRAS, ao CREAS, existem, né, ao próprio sistema de saúde para pedir uma ajuda para tratamento psicológico. Então, Perfeito. existem aí barreiras que ela precisa quebrar até conseguir denunciar, nos prover de materialidade para investigar esse agressor. Para que a senhora possa agir, né, doutora? Essa presença, porque sabemos da sua agenda corrida lá na delegacia. Por falar em delegacia, melhorou bastante o serviço para vocês, a condição de trabalho com a nova delegacia inaugurada. Nós não falamos ao vivo depois desse momento mais aqui, doutora. Nossa, as novas instalações da Polícia Judiciária Civil, eu posso falar assim com propriedade que mudaram totalmente a maneira, o fluxo de atendimento para as vítimas de violência doméstica. Por circunstâncias muito simples, como na delegacia antiga, para quem lembra, a vítima chegava ali, ficava esperando o registro de boletim de ocorrência do lado da cela. Então, muitas vezes, o suspeito sujeito chegava tava preso e a vítima lá. E aí já começava um bate-boca ali na frente, Que a horror, intimidação. Então, agora a gente tem Acabou espaços isso, totalmente não tem separados. Não tem chance, condição de esbarrar com o suspeito, que já é algo Melhora muito, muito, né? pra vítima. caramba. Ou seja, a pessoa chega, ela já é encaminhada para uma sala à parte, ela não fica ali na recepção com os demais, né? Ela não fica na recepção e, se porventura houver a prisão do suspeito, ele entra por uma outra entrada aos fundos da delegacia sem possibilidade nenhuma de se encontrarem. Então, isso já é um avanço muito grande. Fora que agora a gente consegue fazer um atendimento especializado só com atendentes, escrivãs mulheres. O registro da medida protetiva de urgência para quem precisa sai do fluxo do plantão, porque a gente tem escrivão plantonista que precisa lidar com todas as ocorrências que chegam da PM, com todos os procedimentos flagranciais que acontecem na delegacia. Então, eles ficam assoberbados. E como a gente tem meninas para fazer o atendimento só das medidas protetivas, isso reduz o tempo de espera na delegacia, que é um aspecto que precisa ser levado em conta, porque a vítima tem pressa. Quem está passando por violência precisa de atendimento rápido, precisa de atendimento para já. Então, isso foi, com certeza, um dos maiores avanços que a gente conseguiu. Que bom, é uma bênção, né? E vamos torcer para que a autoridade continue olhando esse setor também, né? Com a atenção que é merecida. A procura melhorou no seu olhar, doutora, desde que a senhora chegou aqui? A procura por providências da autoridade? Sim, nós estávamos fazendo uma comparação. A gente sempre usa o termômetro das medidas protetivas. Sim, é o que lhe permite fazer estatísticas. É o nosso principal indicador. Então, se comparado, né, o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023, houve aí quase 50 registros de protetivas a mais no primeiro semestre desse ano. Então, isso aí já implica, já nos dá uma noção de o quanto que a coisa evoluiu e o quanto que a gente precisa evoluir mais ainda.
E graças a Deus, dos crimes mais graves, que no caso seria o feminicídio, não houve registros, né? Recentemente, que a gente tem a lembrança. Eu acho que não, né, doutora? Graças Exatamente, a Deus. graças a Deus, né? Mas é sempre bom lembrar que ainda existem outros crimes muito graves que acontecem dentro do ambiente doméstico. O estupro é um deles. Infelizmente, a gente tem uma subnotificação muito grande com relação a crimes contra a dignidade sexual. Às vezes a vítima fica pensando assim, nossa, mas ele é meu marido, ele não tem uma prerrogativa de fazer isso comigo? Eu não tenho o dever de manter relações sexuais com ele toda vez que ele me procurar? E não é assim. Legalmente não, né? É a Legalmente resposta. não. Isso não é verdade. Então, se houve violência, se você está sendo forçada, você está sendo vítima de violência e você pode procurar a delegacia. Às vezes as pessoas se preocupam, mas eu não tenho prova nenhuma. A tua palavra, ela é um elemento muito forte para ser valorado nesse tipo de investigação. Então, se a gente tiver a sua palavra, se a gente tiver relatos de testemunhas, prints de mensagens que demonstram, por exemplo, que é um indivíduo violento, que ele é afeto ao alcoolismo, que já existe um histórico de passagens criminais por crimes, né, envolvendo violência doméstica, você já tem um caso. Para não só punir esse agressor, ele precisa de punição, mas principalmente para proteger a vítima. Pode falar, Maria. Doutora, a gente vê muitas pessoas se envolvendo com agressores que já agrediram as suas ex-namoradas, ex-esposas. Como que uma pessoa pode, de alguma forma, se precaver ao iniciar um relacionamento e falar assim, não, vou ver se esse aqui já não tem um histórico? Tem como procurar a delegacia para ver isso? Tem um sitezinho maravilhoso chamado Jus Brasil na internet. Você entra no Jus Brasil, joga o nome inteiro do indivíduo ali e já vê o histórico dele. Se tiver registro de passagem, se tiver processo em andamento por crime de violência doméstica, corra forte e nunca mais entre em contato com essa pessoa. Porque é o que a gente falou, um agressor, ele não muda. Tá? Ele vai continuar fazendo, ele vai continuar cometendo os crimes. Não é por você que ele vai mudar, não é por ninguém que ele vai mudar. Tivemos um exemplo disso há poucos dias, num caso de violência contra filhos aí, sexual, em Ipiranga, que a senhora mesma atendeu e chamou atenção ao fato do sujeito já ter cumprido pena pelo crime e acabou repetindo a mesma situação. Para que as pessoas entendam a importância de se continuar denunciando, investigando e fazendo com que sejam punidos, ele tem uma punição maior agora por ser reincidente nisso ou não? Com certeza. Lá na fase da dosimetria da pena, isso vai influenciar na quantidade de punição que ele vai tomar e também até para fundamentar a decretação de uma prisão cautelar, como foi a que nós conseguimos. Então, era um sujeito que ele já tinha passagem por crime de estupro de vulnerável, ele já era tornozelado. Então, uma parceira que vai começar um relacionamento romântico, gente, não comece relacionamento romântico com uma pessoa que está tornozelada, não comece uma relação com uma pessoa que responde por crime de estupro de vulnerável, lesão corporal contra alguém. Ai, mas eu gosto dele. Não tem homem demais no mundo, tá sobrando homem no mundo. Não se envolva com agressores, tá? Existem opções, se não tiver opção, fique sozinho. Ficar sozinho é ótimo também. Pior, teve um outro caso que chamou a atenção, que o sujeito trouxe a mulher lá do Nordeste para a região aqui, né, doutora, para levar lá para um sítio para agredi-la também. Isso foi muito recente agora, né? Acho que foi o doutor Bruno que falou sobre, temos que desconfiar, né, doutora? Situações como essa. Com certeza, com certeza. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Relacionamentos online, tomar cuidado também com isso que a gente faz. Uma coisa que é sempre importante alertar para as mulheres, cuidado com essa coisa de trocar nudes. Tome muito cuidado com fotos íntimas. A gente tem muitos casos de agressores que eles divulgam fotos íntimas, chantageiam as vítimas, mas muitas vezes eles usam esses nudes como uma maneira de socialização ali com os brothers dele, entendeu? Então você tá ali, você teve um encontro, ele tira uma fotinha sua e joga no grupinho de amigos dele do WhatsApp, você não tá nem sabendo dessa exposição. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. O ideal é não troque registros íntimos. Não troque. Mesmo que conheça. Mesmo que conheça, seu celular pode ser hackeado, pode ser invadido. A gente nunca pode confiar 100% na índole de uma pessoa. Então, eu sempre aconselho. Não, mas é gostoso, é divertido, mas não faça. Muito bem. De tudo que a gente comentou aqui, doutora, e considerando a campanha, né, Agosto Lilás, o que mais é importante ser dito para quem está nos ouvindo agora, mulheres e homens também, né, doutora? Que eu acho que a gente
precisa aprender a aprender com os relacionamentos, com o que já aconteceu, com os exemplos alheios, com o que deve ou não ser feito, enfim. Acho que o recado mais importante é esse. Nós temos que trabalhar conjuntamente enquanto sociedade para quebrar esses padrões repetitivos de violência e de abusos que acabamos naturalizando como normal dentro de um relacionamento. Então a gente romantiza muito a intensidade, aquela coisa, ai, mas a gente briga, mas depois faz as pazes, e relacionamento não é para ser assim. Relacionamento é para ser pacífico. Tá? No que tem que ser, ele tem que ser até tedioso mesmo. Se tirar a paz, já está errado. Se tirar a sua paz de espírito, já está errado, tá? Então, é importante as pessoas entenderem que violência psicológica é crime, que toda conduta que implica essa manipulação está afetando a sua autoestima. Uma pessoa que está, às vezes, te agride de maneira passiva-agressiva, né? Ai, mas também, né? Ela não sabe nem gastar o próprio dinheiro, né? Tem muito homem que faz esse tipo de agressão com mulheres que recebem bem, né? É Falar ridículo. sério, ridículo ele. Importante as vítimas entenderem também que violência patrimonial, por mais que não seja caracterizado como um crime, enseja a aplicação de medidas protetivas. Então a gente pega muito caso de vítimas que estão em processo de separação, ficaram casadas com os respectivos cônjuges 20, 30 anos, e aí o bonito tá lá dilapidando patrimônio, colocando os bens em nomes de terceiros, tentando ocultar para dificultar o processo de partilha de bens. Tá? Então, não é crime, mas enseja medida protetiva para proteger esses bens, para assegurar a divisão justa desse patrimônio. Com filhos ou sem filhos, né? Tem que lembrar disso, que tem homem também que pensa isso. Não tive filho mesmo, então não vou dividir com ela, esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, né? Casamento é uma troca. Uhum. Tudo precisa ser levado em conta. E o mais importante, como a senhora colocou, né, doutora, que todos vivamos em paz, mas de fato, não da boca para fora, da porta para fora, porque muitas vezes é silencioso. Uma pergunta que me vinha aqui enquanto a senhora estava falando ainda em relação à idade das vítimas. É variável? Tem alguma incidência maior em alguma faixa etária de violência contra a mulher? Pelo que a senhora conhece da história? Varia muito, né? Varia muito. Mas a gente pode perceber que a maioria é esse recorte aí de mulheres entre 18 e 40 anos de idade. 18 a 40, geralmente. Uhum. E talvez algumas das demais faixas aí não se pronunciem a respeito, né? Algumas por idade além dos 40 e outras por inexperiência também. É preciso orientar as meninas também, né, doutora? O que é a violência, né? O que é violência, ensinar as mulheres jovens, né? Muitas vezes as mulheres mais velhas também têm dificuldade de diagnosticar, de perceber essas situações de violência, porque já é uma naturalização cultural muito mais forte para elas. Esse espaço que a gente tem de fala, de troca aqui, igual o que está acontecendo agora, é recente, né? Então, mulheres de mais antigamente não tinham acesso a esse tipo de informação. Para elas é um pouco mais difícil mesmo. De toda sorte, quem sentir que tem a necessidade pode procurar a autoridade. Independente da condição, será tudo verificado antes de qualquer providência, né, doutora? Exatamente. Nós temos ali um trabalho sério, nós realizamos as nossas investigações criminais. Muitas vítimas que nos procuram, o que está acontecendo ali não é uma situação de crime, igual essa questão da violência patrimonial, mas que ela precisa de tutela também, e a gente está à disposição para oferecer todo tipo de orientação e ajuda que essa pessoa precisar. Bem, muito obrigada pela sua vinda aqui. A gente está sempre à disposição com a Voz do Povo, com a Sorriso FM, para esclarecer a comunidade a respeito desses assuntos, né, de tanta importância e que envolvem a todos nós, né? Com certeza. Também estou sempre à disposição aí para dialogar com vocês e aguardo os próximos convites.